Olá, amados, graça e paz, mais um dia na perseverança, segundo o nosso autor e consumador da nossa fé, aquele que nos justifica e nos capacita. No Evangelho de João, no capítulo 9, no versículo 31, a palavra nos diz: é sabido que o Deus não ouve os pecadores, mas sim aqueles que são os verdadeiros adoradores e que fazem a sua vontade. A palavra diz mais ainda que até a oração dos ímpios são abomináveis. Muitos são os que fazem as suas orações repetitivas, que não movem o coração de Deus, porque está escrito: é necessário mover os lábios e estar com o coração segundo o coração de Deus. É um coração contrito e arrependido, ele não despreza e faz morada em nós. Aonde ele disse: não vim buscar justos, mas pecadores. Mas todo aquele que está na condição de pecador tem que demonstrar como nova criatura e segundo novas atitudes. Aonde se persevera com as atitudes abomináveis diante do Senhor, a palavra diz que aquele que se considera religioso, mas não refreia a sua língua, sua religião é nula. Ele diz mais ainda a respeito da religião religare, que é a ligação do homem perdida no jardim do Éden, que só tem um mediador para fazer essa ligação, que é Cristo Jesus. Ele nos ensina aonde devemos amar somente o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus de todo coração, de todo entendimento, de toda a sua alma, de todas as suas posses, cuidando dos órfãos, das viúvas, estando sempre sendo renovados a sua segundo como mente de Cristo, e não se envolver segundo o padrão deste mundo, aborrecendo toda vã filosofia, doutrina meramente humana, ondas teológicas que vai e vem e nada os acrescenta. Por isso, dia após dia, anunciamos o Evangelho e fugimos de todos os falsos, os idólatras, todos os que seguem segundo o entendimento de próprios olhos. Não se alcança o desviar do mal, pedem e não recebem. Usam aquilo que acumulam, segundo os próprios ímpios e os pagãos, acumulam as riquezas e ainda acham que o Senhor está lhes proporcionando, os ouvindo. Mas na verdade tudo se sucede aqui debaixo do sol, tanto a justos como injustos, a ímpios como aqueles que usam da piedade. Piedade sempre como fonte de alegria, jamais pela compaixão ao próximo, porque muitos utilizam a piedade como fonte de renda, e aqueles que perseveram assim, diante do Senhor acaba se tornando um nu e miserável, porque na verdade o que santifica e purifica é a própria verdade, da qual devemos andar segundo ele nos instrui. Aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. Aqueles que causam a ira do Cordeiro por ajoelhar, por beijar a Baal, seus deuses impossíveis de justificar, causam a ira no Cordeiro, por isso vem a ira sobre a moleira dos idólatras. Aqueles que seguem entendimento de próprios olhos, aqueles que são o próprio poder do pecado, da ira, e ainda zombam daqueles que estão no amor verdadeiro, não segundo o amor segundo o mundo, onde eles estão nas brigas, nas dissensões, disputa pelos seus cargos e poderes segundo o padrão deste mundo. Nós somos
o menor aqui e estamos sempre servindo o nosso próximo, porque temos que ser reconhecidos nas regiões celestiais, do qual ele nos concede a chave, e temos poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, aonde o ladrão não rouba a verdade que há em nós, porque usamos sempre o escudo da fé, do qual anulamos todos os dados inflamáveis do maligno, e perseveramos manejando bem a palavra da verdade, a espada, tanto no ataque como na defesa, e o Senhor tem a espada a ponto de dividir a alma do espírito. Ele nos ensina, não temeis os meros mortais, que nada pode fazer com a vossa alma, só destruir o corpo, mas antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temei aquele depois de tirar o pneuma, do qual ninguém é possível de retê-lo, tem o poder para lançar tanto o corpo como a alma onde o fogo não se apaga. A este temeis. Por isso fugimos de todas as ciladas, cortamos todos os laços através do Espírito, porque por si não é possível. Temos a dependência e confiança nele a todo momento. E ele é aquele que corta o laço, aquele que não tosqueneja, aquele que com seu exército poderoso tudo opera e executa, e a ele seja toda honra e toda glória, para hoje e todos sempre, porque até aqui nos sustentou e nos concedeu vitória, mais vitoriosos do que mais vitoriosos em Cristo Jesus, do qual ele nos concede a vitória, porque não são meramente palavras humanas com o coração distante, mas na presença, na sua força e no seu poder, daquilo que ele está a operar, mesmo não sendo merecedores. Ele é aquele que nos utiliza com graça e com sabedoria, e nós glorificamos os seus feitos poderosos quando se manifesta o seu poder. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque a luz expõe as suas más obras. Mas todos aqueles que estão perseverando segundo as trevas são expulsos quando se manifesta a sua maravilhosa luz. E somente aqueles que estão na luz, que é a própria sabedoria pura e viva e eficaz, sem hipocrisia, do alto, fina e refinada, são aqueles que prevalecerão, pois ele está criando uma nova terra, uma nova expansão, onde somente os justos que estão sendo justificados através dele florescerão. A palavra diz em Malaquias que é como bezerros nos cevadouros salteantes de alegria, aonde nós temos a nossa alegria, que é o nome escrito no livro da vida. Já não estamos sob punição, não operamos segundo medo, e sim o espírito de ousadia e não covardia que ele nos concede, de intrepidez, segundo o poder, equilíbrio, segundo o amor, exortando para que o povo que perece por falta de conhecimento e negligência no ensino venha se arrepender dos seus maus caminhos, e sereis batizados com espírito e com fogo. Sereis santificados e purificados segundo a sua verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Assim nos ensina o Senhor. E até aqui ele nos capacitou e nos fortalece dia após dia, aonde agindo ele não há quem possa impedir dos milhares dos cacos espalhados ao chão, porque ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, porque a nossa dependência está no seu braço forte, na sua mão poderosa. Ele é o nosso braço direito, do qual perseveramos dia após dia. Ele é aquele que esforça os nossos pés, aonde aqueles que sobem como águias, que não se cansam e não se falecem, estão dia após dia sendo renovados do interior para fora, aonde se persevera dia após dia,
segundo o grande eu sou, aquele do qual nós o glorificamos, dia após dia, aquele do qual o Pai disse: este é meu Filho amado, em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. E assim o Filho nos ensina: ide, anunciai o Evangelho, o ano aceitável do Senhor a todos, ide a todo o mundo, proclamai o ano aceitável do Senhor, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus sobre vós, tomai vós sobre o seu fardo, o seu jugo, que é suave, que é leve, vinde a mim, ele diz, todos os cansados e oprimidos, é de graça, bebei do leite puro espiritual, sejais sempre em relação ao mal como crianças, mas em relação ao mal seja prudentes, alcance sempre um alimento sólido como adultos, do qual se discerne entre o bem e o mal, examina os espíritos e persevera dia após dia com uma consciência, acusando como cumpridores segundo aquele que tudo opera em nós. E assim até aqui nos sustentou o nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.